Senhores, a pauta está queimando porque a defesa de Jair Bolsonaro acaba de pedir que o ex-presidente possa cumprir a pena pela condenação pela tentativa de golpe de Estado integralmente em prisão domiciliar humanitária. No documento, os advogados citam que as condições de saúde do Bolsonaro não são boas. A defesa do ex-presidente ainda pede que Bolsonaro possa eventualmente sair da residência para cuidados médicos. Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos e 3 meses de prisão por suposta tentativa de golpe de Estado. A defesa apresentou um recurso, o embargo de declaração contra a decisão que foi negado pelo STF. O ex-presidente ainda não começou a cumprir a pena. Os advogados ainda podem apresentar outro tipo de recursos, como, por exemplo, os embargos infringentes. E vou lendo um pouquinho desse pedido. Diante de todo o exposto, abre aspas aos advogados, diante de todos o exposto, os laudos médicos atualizados e do caráter excepcional e humanitário que permeia a previsão do artigo 318, inciso 2 do Código de Processo Penal, desde já sem prejuízo dos recursos ainda cabíveis, requer-se então a concessão de prisão domiciliar humanitária do peticionante em substituição ao regime inicial fechado fixado na condenação. E leio outro monte de coisas, não tem muito sentido que eu leia, mas sim tenho informações de pessoas que visitaram o presidente, que o soluço do presidente não para, que a saúde do presidente não está boa e o que pode de alguma maneira ser bom para um cumprimento melhor da eventual pena, 27 anos e 3 meses de prisão, não deixaria o Bolsonaro fora do páreo eleitoral por uma questão de saúde? Ou seja, se você não tem saúde para ir numa cadeia, também não tem saúde para ocupar a presidência da República se a eleição for ganhada. Mas conta o que você tem dessa informação. Não, isso é possível, mas também vale lembrar que a inelegibilidade dele está relacionada não a esse caso, sim, claramente, mas à justiça eleitoral. O ponto aqui é o seguinte, eu acho que tem 2 fatos que são importantes. O Bolsonaro ainda tem recurso pendente. Até domingo agora, no dia 23, há ainda a possibilidade de apresentação de novos embargos de declaração, que é possível. Muito comum, aliás, você fazer embargos de declaração dos embargos de declaração. Okay. E tem gente que faz embargos de declaração dos embargos de declaração e assim segue. Então, há ainda recurso pendente. Enquanto houver recurso pendente, ele não pode ser preso definitivamente, porque não houve o trânsito em julgado. Mas a defesa está se antecipando e fazendo um pedido de prisão domiciliar definitiva, vamos dizer assim, né? Não é comum. O comum, Segré, é que a prisão domiciliar ela possa ser dada apenas de forma preventiva, enquanto há recursos pendentes. Depois que a pessoa é presa em definitivo, ela vai cumprir em prisão, na cadeia, né? Ela depois pode voltar para o domicílio quando houver a progressão de pena, o semiaberto, aberto, etc. Mas há uma exceção na nossa lei, que é justamente o que a gente chama de prisão domiciliar humanitária, que é quando a pessoa está cumprindo pena definitivamente, mas tem um problema de saúde, por exemplo, que é exatamente o caso dele. Vamos lembrar que, além dos sintomas que você está mencionando, de soluços, etc., que estão sendo relatados, ele tomou uma facada, com consequências gravíssimas disso e está com câncer de pele, né? Que também necessita de cuidados especiais, embora me pareça não ser um caso grave. Não é. Então, assim, diante desse cenário, se fosse o Brasil fosse um país sério, se nós não estivéssemos diante, ou não estivermos diante de um judiciário que lida de forma vingativa com o Bolsonaro, é totalmente pertinente e cabível esse tipo de pedido de prisão definitiva domiciliar. Vamos ver como o Moraes decide a respeito disso. Agora, enquanto está pendente esse pedido, enquanto há recursos, mesmo que ele não cumpra definitivamente em domicílio, a prisão dele não pode ser definitivamente decretada, ele não pode ser levado à papuda. Agora, antes de passar a palavra para o resto da bancada, tenho uma pergunta. Esse tempo que ele hoje está de prisão, desconta dos 27 anos? Desconta. E desconta 1 a 1?
Porque em algumas oportunidades desconta mais do que um, né? Se trabalha, se aí desconta mais. Aí Trabalha, faz curso. Né? Faz curso. Agora, quem está, por exemplo, em domiciliária é a Cristina Fernandes. Já tem trânsito em julgado. Como tem mais de 70 anos, não tem problemas de saúde e foi à domiciliária. Mas é uma festa, hein? É uma festa. Tem gente, visita, pizza, 9 pessoas, tiram fotos, subem no Instagram. É uma coisa de louco. Ou seja, claro, não pode sair da casa, o que é uma restrição à liberdade, mas se for assim, qualquer um, me parece, vai topar. Mas é questão do Tribunal Argentino, da execução, né, da pena, aí cabe a eles. Eu acredito, concordando com Marcília, que existem razões de sobra para conceder a prisão humanitária. Não tem condições na papuda de um cidadão de 70 anos, com os problemas de saúde que o Bolsonaro tem. Basta ver quantas vezes ele foi à cirurgia nos últimos anos, né? E quantas vezes foi hospitalizado. E eu acho que talvez esse pedido antecipado tenha razão de ser, porque, concordo com Marcília, cabe mais embargos de declaração, porque a defesa está vendo que não vão ser acolhidos, né? E os próprios embargos infringentes, pela jurisprudência do Supremo, não acredito que vão ser acolhidos para julgamento no pleno, né? Porque a jurisprudência do Supremo, ela prevê que necessita no mínimo 2 votos divergentes para que os embargos infringentes sejam acolhidos para julgamento no pleno do Supremo. Então, se já há toda essa má vontade contra o Bolsonaro, eu acho difícil o Supremo contrariar a sua própria jurisprudência para levar isso ao pleno. Seria uma questão de justiça, eu acho, mas eu acho que a defesa já está vendo que a única alternativa é mexer na execução da pena mesmo, para que o Bolsonaro cumpra a pena em casa, e seria o correto mesmo pela situação de saúde do Bolsonaro. Mas, dada essa perseguição toda do Supremo com ele, e do Moraes especialmente, acho que seja difícil até dessa questão ser cumprida. Difícil que o porco assovie, disse a frase.